Olá. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bom. Então tá jóia. Bom, você é o Todos Rafael? aqui já? Isso, eu sou o Rafael. Bruno. Acho que está todo mundo aqui. Bruno. É. Boa. Então vamos começar. Só para apresentar aqui, eu sou o Jonatas e a Bia está comigo. Aqui a Bia vai tocar a reunião hoje. Eu toco a parte de relacionamento com investidores, de tudo que não é fundo de pensão. Então, desde family offices, plataformas, os fund of funds, bancos, privates, etc. Fica comigo e com a Bia. E a gente está bem feliz de poder falar com vocês hoje. Bia, eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês me avisam se estiverem vendo. Estão vendo? Sim. Sim, estamos vendo. Bom, gente, então obrigada aí pelo tempo de vocês. Agora que vocês falaram um pouquinho do escritório, vamos falar um pouco de Mauá. Ai, meu Deus, peraí. Bom, então, falando um pouco da Mauá como companhia, tá? A Mauá, ela foi fundada em 2005 pelo Luiz Fernando Figueiredo. O Luiz Fernando, ele foi presidente de política monetária do Banco Central, e ele fundou a Mauá a partir de um spin-off com a Gávea. Então, o Armínio Fraga ficou no Rio de Janeiro com a Gávea, e o Luiz foi para São Paulo e fundou a Mauá. A Mauá, ela começou como uma casa macro, né, com os fundos multimercado, mas o Luiz, ele sempre quis que a Mauá se consolidasse como uma casa multiproduto. Então, ao longo desses 15 anos de história, a gente foi desenvolvendo novas estratégias, além da estratégia macro, que foi como tudo começou. Em 2012, a gente começou com a estratégia de real estate, que hoje é a maior, né, a de maior AUM da Mauá, para ver aí no gráfico do lado esquerdo. Em 2017, a gente começou com a estratégia de renda variável, com os fundos de ação. Em 2019, acho que foi quando finalmente a Mauá se consolidou de uma vez por todas como uma casa multiprodutos, com duas novas estratégias, que foi a estratégia macro sistemática, com o nosso fundo quantitativo, e a estratégia de renda fixa. Então, a gente tem hoje um pouco mais de 6 bi sob gestão, que estão divididos nessas 5 estratégias, tá? Falando um pouco do organograma, né, e como é a nossa estrutura, o Luiz Fernando, ele é o sócio fundador, ele é o CEO, tá? Mas hoje ele não tem nenhum risco em nenhum fundo, ele não é gestor de nenhum fundo, tá? E a gente divide os nossos produtos em basicamente duas classes, que são os fundos líquidos e a parte dos produtos ilíquidos. Então, hoje o foco da nossa reunião, obviamente, vai ser na parte dos fundos líquidos. Vocês já devem conhecer algum deles, né? Quem cuida dessa parte é o Luiz Garcia, ele é gestor dos fundos multimercado da casa. A gente tem uma equipe que o Alexandre Azara é o economista-chefe, a gente tem uma equipe de 3 economistas, então todas as nossas pesquisas, nossos modelos econômicos, eles são proprietários, tá? A gente também tem uma caixinha de produtos institucionais, que quem é o gestor dessa parte é o Luiz Felipe Laudari, ele é responsável pelo book de juros no fundo macro, e ele é o gestor dos fundos institucionais, dos mandatos exclusivos e dos fundos de previdência. Na parte de renda variável, o gestor dos fundos de ação é o Renato Ometo, logo embaixo dele, a Head of Research é a Carolina Ojikawa, e aqui a gente tem mais 5 analistas. Acho legal falar que essa equipe, 4 desses analistas estão juntos com o Renato desde o começo do fundo, então desde 2017. E passando para a área dos produtos alternativos, quem comanda essa parte é o Bruno Benaroli. Dá para ver aí que é uma equipe bem robusta na parte de real estate. Por que isso, né? Não sei se vocês conhecem, a gente tem um fundo listado, que é o MCCI 11, ele é um fundo de CRI, e dentro do portfólio desse fundo, a maioria dos papéis que tem lá são de originação própria. Então, a gente não tem só a parte da gestão, a gente tem todo o pessoal jurídico, o pessoal de estruturação e o pessoal de originação, porque a gente origina papéis, tá? Por fim, aqui o que eu acho legal de falar é que no passado, em 2020, a gente criou uma caixinha nova, que é uma caixinha com foco ESG, tá? A gente trouxe uma pessoa do meio acadêmico, que é a Carolina da Costa. Ela foi por muitos anos vice-presidente do INSPER, é uma faculdade bem reconhecida em São Paulo, vocês devem conhecer, e a gente trouxe ela para acompanhar essa nova tendência e buscar novos produtos e novas oportunidades nessa frente. Como o Jonatas falou, aqui na nossa parte de clientes e produtos, a gente é dividido basicamente em institucionais e alocadores, family offices e o restante da distribuição, que quem toca é o Jonatas, eu e a Carol.
Aqui está a nossa grade de produtos. Acho legal aqui vocês direcionarem a gente o que vocês querem que a gente foque mais, se querem que a gente fale um pouco mais de previdência ou de macro, da nossa estratégia de ação. A única coisa que eu e o Jonatas a gente quer apresentar para vocês hoje é nosso fundo novo. Acho que vocês não devem conhecer, que é o fundo de renda fixa. Ele completou 1 ano agora em fevereiro, e em breve ele vai estar disponível na XP, tá? Então, esse é um fundo que a gente faz questão de falar. De resto, vocês podiam me direcionar mais ou menos o que vocês querem ouvir? Não sei. Legal, acho que, sem dúvida, acho que é importante então vocês falarem desse fundo, que realmente eu não conhecia, não sabia, né, sobre esse novo fundo de renda fixa. E, se possível, acho que a gente pode falar um pouco sobre o fundo macro e talvez sobre o fundo de ações também, se puderem. Acho que são os dois legal. São os fundos que a gente tem ali disponíveis, eu acho que seriam os mais interessantes. Tá bom, então. Então, começando aqui pela estratégia macro, né, como vocês viram no slide anterior, a gente tem vários produtos, mas que estão embaixo da mesma estratégia, então o processo de investimento deles é basicamente o mesmo, né, o que vai mudar são os mandatos de risco, os objetivos de retorno, mas o que a gente gosta de falar do nosso processo de investimento, o primeiro pilar é disciplina. A gente tem uma governança muito bem definida, porque dentro da nossa casa, como eu falei naquele slide do organograma, a gente tem o Luiz Fernando Figueiredo, que é um nome super importante no mercado. A gente tem também o Júlio Araújo. O Júlio ele foi tesoureiro do Bradesco por mais de 15 anos, e ele também não tem risco em nenhum fundo da casa hoje, né? Ele não é gestor, mas ele participa de todos os comitês de investimento, de economia, dá insights super importantes para o time. Então, no final do dia, né, se o Luiz achar uma coisa, o Júlio outra, e o Luiz Garcia pensar diferente, quem que toma a decisão final, né? A gente acha importante definir isso muito bem. Então, para a gente, quem toma a decisão final, a palavra final é do gestor, tá? A gente tem isso muito bem definido. O segundo ponto é o jeito que a gente busca alfa. A gente busca de 2 a 4 grandes oportunidades no ano. Em um ano muito ruim, pode ser que a gente ache 1 ou 2, em um ano muito bom, a gente pode achar mais de 4 oportunidades. O que são essas oportunidades, tá? São momentos em que a gente enxerga que tem uma assimetria muito grande no mercado e a gente tem muita convicção daquilo. Então, nesses momentos, a gente encara ele como oportunidades e são esses momentos que a gente adota posições maiores no fundo, tá? Normalmente, quando a gente não está enxergando esse cenário, as posições e o nível de risco do fundo acaba ficando menor. A gente também tem um foco de atuação muito bem definido. Hoje a gente cobre basicamente Brasil, Estados Unidos, China e alguns países específicos da América Latina, então Chile, México, Colômbia. O porquê que a gente limita, né, a atuação nos mercados? Porque a gente quer atuar onde a gente tem a mesma profundidade que a gente tem no Brasil. Então, a gente não vai operar mercados muito distantes, como coroa norueguesa, por exemplo, porque a gente não tem tanta profundidade. Então, a gente só opera naquilo que a gente tem a mesma cobertura que a gente tem dentro do próprio Brasil, tá? Também o horizonte de investimento, a gente costuma falar que o horizonte de investimento do gestor é diferente do horizonte de investimento do investidor, né? A gente está falando de fundos aí que apresentam retornos consistentes no longo prazo, mas na hora de tomar as posições, o gestor prefere tomar posições em janelas de 3 a 6 meses. Por quê? Porque são as janelas que nossos modelos, eles são mais assertivos, tá? E, por fim, acho que a gente difere muito bem a qualidade de risco, então a gente sabe a diferença entre risco macroeconômico e risco político, a gente gosta de assumir posição quando os ativos estão se movimentando em função de fatores macroeconômicos, né? Então, PIB, política monetária, qualquer coisa que nossos economistas estão preparados, que nossos modelos são testados, tá? São esses momentos que a gente gosta de tomar posições maiores. Quando os ativos eles estão se movimentando por fatores políticos, então o Trump dando discurso, o Bolsonaro no Twitter, qualquer fator que é muito mais qualitativo, né, muito mais difícil de mensurar, nesse momento também a gente costuma ter um nível de risco na carteira mais baixo, tá? Então, o processo de investimento é basicamente esse é nosso fundo Mauá Macro, o gestor desse fundo é o Luiz Garcia, como eu mencionei anteriormente. E acho legal, não sei se vocês conhecem, a gente tem o fundo Mauá Institucional, que ele segue mais ou menos o processo de investimento do fundo macro, mas ele é um fundo enquadrado, então ele só opera juros, câmbio e bolsa Brasil, e ele é um fundo que chacoalha bem menos, né? A gente costuma brincar que esse fundo podia chamar meu primeiro multimercado. Então, ele é para aquele cliente que acabou de sair da renda fixa, que quer ir para um produto macro, mas ainda não tem tanto apetite ao risco. Então, ele é um fundo que tem a estratégia do macro, mas ele chacoalha bem menos, tá? E o gestor desse fundo é o Luiz Felipe Laudari, tá?
que é quem opera juros do book macro. Então, aí, para quem não sabe o que é, tal, mas o que quer dizer esse institucional, né? O que isso quer dizer no fundo? Então, tem, assim como o de vocês, tem vários outros fundos aí no mercado que são institucional, né? O que muda isso para o gestor e para o fundo? Peraí. JC, quer falar? Posso falar. Um fundo institucional, quando a gente fala que ele é adequado a 4661, que é a legislação dos fundos de pensão antiga, 476, sei lá, 3476, né, que eles falavam, 4661, que é a nova legislação, como ele é um fundo adequado a essa legislação, tem coisas que ele não pode fazer. Então, ele não pode operar lá fora, ele tem um nível de alavancagem que ele não pode fazer, ele não pode fazer day trade, ele não pode ficar short em papel, na bolsa. Então, normalmente, os fundos institucionais eles são mais conservadores nesse sentido, né? Então, só que quando você abre um fundo institucional para o varejo, poxa, acho que é uma puta chance daquele cliente que nunca teve mais exposição a um fundo multimercado, entrar num fundo mais líquido, num fundo mais barato, num fundo menos volátil, num fundo mais fácil de explicar. Então, você vai ter um fundo que você vai fazer câmbio, bolsa, né, juros como um todo, e é muito mais tranquilo, as operações são mais simples, digamos assim, a liquidez é muito maior, a taxa é mais barata. Então, eu sempre digo que é uma ótima opção de ser aquele meu primeiro multimercado, como a Bia falou. O cara, como vocês falaram, tinha muita renda fixa a vida inteira, e você não vai direto da renda fixa para um fundo mais volátil, né, do mercado. Você dá um passinho para o cara começar a entender o que é uma abertura de juros, o que acontece com os fundos quando a bolsa sobe, a bolsa cai e tal. Então, eu acho que é um pouco nessa linha. Legal. Então, é um fundo ali que é destinado, né, teoricamente, ele é feito para os fundos de pensão, porém, te abre aí também para o varejo, que seria ali um fundo mais conservador, então. Acho que é por aí. Legal. E falando um pouquinho dos fundos de previdência aqui, acho que o ponto mais diferente no processo de investimento entre nossos fundos macro tradicionais e os fundos de previdência é o horizonte de investimento, né? Então, o investidor que vai colocar o dinheiro num fundo de previdência, ele está pensando num prazo muito mais longo, né? Até por questão do imposto, ele vai deixar o dinheiro lá por pelo menos uns 10 anos. Então, o horizonte de investimento, nesse caso, muda, tá? A gente costuma falar que quando a gente está sendo estopado no macro, a gente está basicamente aumentando a posição nos fundos de previdência. Então, um exemplo, em março do ano passado, quando a bolsa estava despencando, que no macro a gente estava sendo estopado, no fundo de previdência a gente estava aumentando a posição, porque a gente acreditava que num cenário muito mais de longo prazo, aquilo era uma grande oportunidade, né? Então, o que muda no processo de investimento é basicamente isso. Esse é nosso fundo de previdência Icatu. E daí, pensando naqueles investidores que não têm tanto apetite ao risco, que preferem um produto que chacoalhe menos, a gente também lançou uma OAXP previdenciário, que é basicamente o mesmo processo de investimento, o mesmo raciocínio do fundo anterior, só que ele chacoalha bem menos, tá? Ele já está aí desde novembro de 2019, não sei se vocês conhecem, mas também está na plataforma. Então, para ver se eu entendi, né, o fundo anterior que você mostrou, né, o da Icatu, de previdência, ele tende a ter uma volatilidade maior do que o fundo convencional, que uma macro? É isso? Ele acaba tendo uma volatilidade maior? Maior. Bem maior que o institucional também. Sim. É uma volatilidade maior, mas, de novo, aquela história que a Bia comentou, assim, o horizonte de investimento desse fundo é diferente, né? Então, não ela falou, quando o macro está estopando, esse fundo aumenta a posição, muito mais pelo fato de que, na física, quando você olha para o teu portfólio de longo prazo, uma NTNB, sei lá, PCA mais 6, um pré acima do 8, naquela época chegou a bater 15, você olha a bolsa 65 mil pontos, são coisas que, na física, para você carregar no longo prazo na sua carteira, vale a pena. Então, isso é uma visão de gestão diferente, que a gente fala, cara, o cara que está aqui, para fazer sentido, ele precisa ficar pelo menos 10 anos com a gente. Por quê? Porque tem a história da alíquota de imposto de renda regressivo, se ele ficar mais tempo, ele tem os descontos e tudo mais, então não faz sentido um cara entrar num produto como isso para ficar um curto período de tempo. E a gente acredita que no longo período de tempo, olhando as assimetrias do mercado, a gente consegue enxergar
oportunidades e fazer uma carteira bacana que vai ganhando CDI no longo prazo. Só que, neste caso, a gente está olhando para um horizonte de investimento mais longo e aí vai segurar muita coisa. Esse fundo aguenta muito mais desaforo, que a gente diz, né? Então, né, não sei, eu posso dizer que para quem entrar no fundo e esperar 10 anos, a expectativa é que vá ter mais volatilidade, porém o retorno em 10 anos, a expectativa é que seja maior do que o fundo macro convencional. Sim, é isso? Sim, com certeza. É exatamente isso. Legal. Sem contar as vantagens tributárias. Né? Exato. Deixa eu passar aqui, então, para a estratégia de ações. Bom, como é que é o nosso processo de investimento na nossa estratégia de ação, né? A gente busca comprar empresas excelentes a preços razoáveis. Quando eu falo isso, parece um pouco óbvio, né? Mas a gente acredita que o Brasil ele é um país volátil o suficiente para, em algum momento, empresas muito boas estarem com preços descontados. Então, essas oportunidades de compra ou de venda que o gestor busca, tá? Então, dentro do portfólio do nosso fundo, só tem empresas grandes, empresas que vocês conhecem, né? Se a gente abrir a carteira do fundo, todos os nomes lá dentro vocês vão conhecer. São empresas resilientes, empresas grandes, né? As vencedoras, basicamente. Só que o que a gente busca sempre são esses momentos de oportunidade para aumentar ou diminuir posição nesses nomes, tá? A gente tem um limite de exposição de 30% por setor, tá? E de 15% por papel dentro do fundo. E acho legal falar também que a gente não olha só para dados quantitativos, então, balanço, DRE, mas também para fatores qualitativos das empresas. A gente tem um modelo de screening proprietário, que a gente dá nota para vários aspectos qualitativos, então, quem é o CEO, como é que está a concorrência, como é que está o mercado, novos entrantes daquele setor. A gente dá nota para cada um desses atributos, que também cospe para a gente, basicamente, o quanto de posição que eu posso ter naquele papel, tá? Tamanho máximo, como já falei, que é 30% por setor e 15% por empresa. Aí no gráfico dá para ver que no ano passado a gente teve um drawdown muito relevante, tá? A partir do mês de março, que não só a bolsa despencou, mas a gente tinha também posições específicas que contribuíram para essa queda do fundo. A gente tinha uma posição em IRB bem relevante quando a Esquadra soltou aquela carta falando da empresa. A gente tinha também uma posição grande em Gol, né? Foi uma das empresas que mais caíram na época. Então, basicamente, ao longo de 2020, a gente passou o ano correndo atrás do Ibovespa e tentando compensar o prejuízo. Quando a gente olha aqui para essa tabela, tirando o ano de 2020, ano de 2009, 2019, a gente conseguiu gerar um alfa bem relevante, 2018 também, 2017 também, o fundo começou só em setembro desse ano. Então, assim, hoje a gente está bem confiante justamente porque dentro da carteira do fundo não tem nenhuma small cap ou nenhuma aposta errada, só tem empresas resilientes que com certeza têm capacidade de superar a crise, tá? O gestor desse fundo é o Renato Ometo. E aqui também é um fundo novo, a gente começou ele em julho de 2020, não sei se vocês conhecem, é o nosso fundo XP Previdência, tá? É o fundo de previdência de ação. E a gestora desse fundo é a Head of Research, não é o Renato, é a Carolina Ojikawa, tá? Não sei se vocês já conheciam esse produto. Não tinha visto ele ainda. Tá, ele tá com uma performance bem bacana desde o início, tá? A gente acabou de começar a divulgar os números dele, né, que ele completou 6 meses. Por isso que vocês não deviam conhecer. Sim, sim. Bom, então, por último, aqui, falando do produto novo, que vocês não conhecem, que é o nosso produto de renda fixa, vou contar um pouco da história, como esse produto surgiu, tá? Na verdade, o Jonatas, num bate-papo, assim, com um alocador super grande, super parceiro nosso, a gente sentou e abriu a atribuição de performance do nosso fundo macro, lá desde 2014, que foi quando a equipe que opera o fundo hoje começou junta. Então, a gente abriu toda a performance desde aquele ano por classe de ativo, e a gente viu que onde a gente mais gerou alfa ao longo de todos os anos foi no nosso book de juros. Então, por que não fazer um fundo só com essa linha, né, de juros, que é o que a gente faz de melhor? Então, o gestor desse fundo é justamente a pessoa que opera o book de juros dentro do fundo macro, que é o Luiz Felipe Laudari,
e ele não tem viés direcional nenhum, né? Ele pode ficar aplicado, mas também pode ficar tomado, pode operar inflação implícita, qualquer coisa da curva de juros, tá? Brasil. Ano passado, a gente fechou um ano com uma performance de mais de 15%. O fundo completou um ano agora em fevereiro, a gente já está aí com um AUM de mais de 100 milhões, tá? Dentro do fundo. Ele está para subir na plataforma da XP, a gente já encaminhou toda a documentação. E a gente acha que esse produto ele veio num momento super oportuno, assim, para esse tipo de estratégia, né? Porque antigamente, como você mesmo falou, lá em 2014, a parte de renda fixa da carteira do cliente era aquela que não dava trabalho nenhum, né? E hoje em dia não dá para simplesmente eu pegar 60% ou 70%, né, que é o que tem de renda fixa na carteira do cliente, e jogar para um fundo de ação ou para um fundo multimercado. Eu preciso continuar buscando oportunidades na renda fixa. Então, esse produto veio justamente para isso. A gente quer, num primeiro momento, subir ele disponível só para assessor, porque, né, quando a pessoa física olhar um produto de renda fixa, que no ano de 2020, que todo mundo perdeu, basicamente, subiu mais de 15%, pode confundir um pouco. Então, a gente está muito preocupado também com o passivo desse fundo, porque ele é um fundo que chacoalha, né? Ele é um fundo de renda fixa agressivo. Então, é basicamente isso, assim, o raciocínio. Que apesar de ser um fundo de renda fixa, a volatilidade deve ser mais próxima de um multimercado, né? Tem uma volatilidade relativamente alta. Relativamente não, volatilidade alta. Acho que é um ponto para já deixar claro. Não existe um fundo que deu 15% em 2020 com volatilidade baixa. Não existe esse produto. É muito o nosso maior medo é o cara ler o nome renda fixa, olhar para o histórico, ver que deu 15% em 2020 e falar, nossa, resolvido meus problemas, né? Vou colocar lá o dinheiro na renda fixa da Mauá. Não é isso. A gente está dando uma ferramenta a mais para a diversificação do seu portfólio. Uma coisa é você delegar tudo para os multimercados, em termos de asset allocation, outra coisa é você falar, cara, eu quero que meus clientes tenham uma alocação parecida com a nossa cabeça aqui do escritório. Então, vão ter um pouco de bolsa, um pouco de multimercado, um pouco de offshore. Puta, e na renda fixa, vou ter um pouco de crédito, vou ter um pouco de inflação, mas também, poxa, eu posso diversificar um pouco mais, correndo um risco de mercado um pouco mais de geração de alfa, só com risco de mercado, sem risco de crédito. Também é um produto líquido, um produto D5, é um produto também com uma taxa atrativa, não é aquele crédito, daqueles fundinhos de crédito de zero nada, é o fundo de 1,3 de taxa, que entrega um alfa relevante, mas o que a gente precisa entender o tamanho da posição dele nesse fundo, o que esperar do produto. Ele vai se movimentar como um multimercado, só que ele é focado nas estratégias de renda fixa, que é o que a gente faz de melhor lá dentro da Mauá. E sem dúvida esse risco realmente existe, né? Do cliente ordena lá na plataforma por ordem decrescente ali de rentabilidade, põe lá na renda fixa, olha só o número, né? Só o número não tem volatilidade, né? e acaba nem olhando o gráfico. Caiu em fevereiro e fica em pânico. Sem dúvida. Acho que é prudente, né, da parte de vocês realmente ter essa cautela e deixar só via assessor mesmo. Bacana. Então, gente, é isso, assim, os produtos que a gente está focado mais hoje. Acho que eu queria dizer que, para um primeiro momento, assim, deixar bem claro que a gente está super à disposição para fazer call com o gestor, atualizar a posição. A gente faz bastante live também com os escritórios, não só para falar dos produtos, mas também de macroeconomia. O Luiz Fernando gosta bastante de falar, política monetária. Então, assim, a gente está super à disposição. A gente também tem nossos call mensais todos os meses. Não sei se vocês querem que a gente adicione vocês no nosso mailing para receberem os convites, manda apresentação, enfim. Pode adicionar, sim. Tá. Eu não sei se vocês me permitirem ele voltar só um pouquinho no fundo macro, aí já é uma dúvida, um pouco de alocação, não sei se vocês querem entrar nesse ponto, mas vocês falaram que vocês sempre buscam ali 2 a 4, 5 cases, né, por ano, onde vocês têm bastante convicção. E nesse momento, vocês estão conseguindo ter alguma convicção? Tem alguma alocação ali convicta ou está com risco mais reduzido? Boa pergunta muito boa. Acho que esse é até um ponto de processo de investimento também, né? A gente não é obrigado a ter risco o tempo inteiro. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre fala, que não é obrigado a ter. Obviamente, toda hora a gente vai querer ter posição no mercado. Eu sempre falo que o trader é preguiçoso, né? Ele só faz o dever de casa completo quando ele começa a perder dinheiro.
Então é importante ele ter a posição ali, e quando começa a perder dinheiro, ele começa a correr atrás, quem é o cara que está vendendo, por que está vendendo, qual que é a tese do cara que está vendendo, papapá, como é que está o fluxo, e aí ele vem no comitê e defende a posição dele, mesmo que seja uma posição pequena. Então a gente gosta, nos períodos que a gente não tem uma grande convicção, um portfólio concentrado, ter um portfólio mais diluído, digamos assim, difuso, e aí a gente vai, de lá vão surgindo as oportunidades, de uma variação de preço diferente de um ativo em algum book de algum trader, que, puta, virou, talvez às vezes vira um prejuízo para o trader, mas começa a virar oportunidade para o book central, por exemplo. Então hoje, a gente tem pouca coisa, o nível de risco, eu diria que é uns 30% do limite, não é um risco baixíssimo, mas é um risco mais baixo do que o normal em termos de grande oportunidade. E, cara, assim, a gente via uma grande oportunidade nesses juros, o mercado acabou pressionando o Banco Central bastante, tanto com as preocupações do lado fiscal, quanto inflação, que a gente teve algumas surpresas aí de tanto global quanto prazo, e a taxa de juros lá fora também abriu bastante e influenciou a apontar mais longa também. Então, a gente acreditava que o Banco Central não deveria fazer um ciclo tão forte de alta de juros como está precificado na curva, mas o mercado soberano ali, tem impressionado o Banco Central, se incomodou lá antes da PEC, se incomodou com o Lula, se incomodou com a abertura de taxas nos Estados Unidos, se incomodou com a inflação, e foi um play que a gente errou agora desse comecinho de ano. Eu diria que boa parte da atribuição de performance negativa desse começo do ano vem de juros, efetivamente, que é uma posição que hoje a gente carrega ainda, mas muito menor e mais curta, só acreditando que o que pode acontecer para favorecer essa posição o Banco Central, ele deve fazer essa alta de juros de 50 bases agora, só que vim com um comunicado mais novo dizendo, olha, o ciclo que eu imagino não é o que está precificado na curva de juros, que na curva tem diversas chances de 75 em várias reuniões à frente, né? E a gente acha que vários aspectos, tanto de inflação, quando você olha o número de inflação, que surpreendeu alimentação e commodities, isso está dentro dos voláteis. O Banco Central, para a política monetária, gosta de olhar os núcleos, né? Um processo inflacionário e não um choque, seja ele de oferta ou de demanda, ou de commodities ou de alimentos, né, principalmente. Então, o que a gente acredita é que o Banco Central não está olhando para essa inflação de curto prazo, inclusive o horizonte de política monetária é um horizonte de 6 meses em diante. Então, o que está acontecendo de inflação agora, isso foi política monetária do ano passado, né? Então, esse 4% agora de inflação que o pessoal está projetando. Mas o que o Banco Central está olhando neste momento é 2022, inclusive, né? Então, e as projeções de inflação para 2022, além de estarem sob controle, a gente acredita que todo esse lockdown, a piora do vírus aqui, vai fazer com que a gente tenha não uma recessão, mas uma queda na atividade muito grande. Então, olhando para 2022, que é o horizonte de política monetária do Banco Central, a gente acredita que é uma situação super sob controle. Por isso, a gente continua com uma posição ainda nos juros, ainda é uma posição menor, mas tem lá sim. Sempre alguma coisa de bolsa, de câmbio não muito real, a real a gente já apanhou bastante com real, então a gente tem operado um pouco mais de moedas emergentes e tudo mais, mas eu diria que nesse começo de ano o vilão foi essa abertura da curva de juros um pouco mais forte. Tá? Então vocês acreditam que a taxa de juros deve subir menos que está sendo precificado hoje no mercado futuro? Exatamente. Principalmente agora com a aprovação de verdade ali da PEC, né, essas coisas. Deixa eu até olhar como é que está o mercado hoje, mas não estava muito bom quando eu olhei. Mas assim, quando você... Uma aprovação da PEC, não muito desidratada, né, faria com que o câmbio aliviasse um pouquinho, faria com que o câmbio aliviando um pouquinho, o pessoal já alivia um pouco também essa história de inflação e tal. Tem gente, inclusive, no mercado que fala o Banco Central precisa subir os juros mais fortes, inclusive, para controlar o câmbio. O que não é o que o Banco Central se propõe a fazer, né? Se for para controlar o câmbio, ele vai lá e atua no câmbio, né? Tem bastante reserva, dá para fazer os leilões e tudo. E se fosse fazer alguma coisa de livro-texto para subir juros para controlar o câmbio, devia ser uma porrada, você tem que dar uma porrada de 200 bases direto, uma vez para dar o sinal. Não é isso que a gente acha que o Banco Central nem deve nem vai fazer. Então, se você tiver um alívio no fiscal, provavelmente você tem um alívio no câmbio,
e provavelmente você vai ter um alívio também nas curvas de juros aqui, tá? É mais ou menos isso. Hoje o juro está abrindo algo de 8, 10 bases. Eu esperava um movimento melhor nos juros, mas também não é nada muito grave. Então, e não sei se puder explicar também para a gente, né? Tem meio que um descompasso ali de percepção, né, dos clientes, dos investidores e até nossa, em relação ao que a gente vê dos economistas, vocês, né, dos gestores, né, das gestoras e tudo que enxergam quanto à inflação, né? Porque talvez a gente enxergue muita inflação do que está acontecendo agora. Exato. A gente fala, pô, está tudo subindo, como não tem inflação? Como a inflação está controlada, né? E vocês falam, não, pô, está controlada, não vai subir muita inflação. Então, para entender, assim, o que, na verdade, para ver se eu estou correto, né? O que eu entendo é que vocês querem dizer o seguinte, ok, teve um choque, os preços mudaram de patamar, porém, daqui para frente, olhando de hoje para frente, não tem por que continuar uma escalada de inflação. É nesse sentido mesmo? Eu estou correto? Está correto. O que eu gosto de dizer é o seguinte, o Banco Central não deve atuar em choque, né? Em choques de preços específicos, assim. O Banco Central precisa atuar em cima de um processo inflacionário, né? Que é um processo inflacionário. Você olhar os núcleos e falar, cara, isso aqui está aquecendo, existe um processo inflacionário aqui, olhar para serviços, né? Olhar para, isso aqui está pegando fogo, digamos assim, né? Ganhando cor. Quando você abre e olha direitinho, você vê, cara, alimentação, você vê commodities, você vê... São coisas que são muito pontuais. Você fala, cara, a gente sabe por que aconteceu isso. A gente sabe exatamente por quê. Porque chegou lá no lockdown, os caras fecharam a fábrica, faltou insumo, você liga de novo, não volta tudo na mesma velocidade, então existe um descasamento entre oferta e demanda, e você vai ter aí um ajuste de preço até se normalizar a oferta. Com uma normalização de oferta, provavelmente os preços voltam, os preços recuam ou param de subir, né, na velocidade que estavam subindo, porque a inflação, querendo ou não, a gente fala assim, puta, você tem lá, o barbeiro tá lá cortando o cabelo e cobrando R$70 para cortar o cabelo, né? Aí, puta, veio a crise, ele foi lá e começou a cobrar 20, porque não tá fazendo nada, o cara volta a cobrar 20. Nossa, deflação. Não é um processo de deflação. Daqui a pouco voltou a crise, o cara volta a cobrar 70. Nossa, subiu de 20 para 70, fudeu a inflação. Não, cara, você tá recompondo o mesmo nível de preço que você tinha no passado. Talvez empatar, às vezes, patamares maiores, menores, dependendo na questão de mão de obra e serviços é mais assim, questão que envolve commodities, envolve produtos que têm uma mudança de preço, a gente precisa entender se é um processo inflacionário ou não. Olha para 2015 e 2016, é importante olhar o que aconteceu. 2015, a inflação foi de 10%, se eu não me engano. 2016, e teve alimentos, teve administrados pra caramba também, não sei se vocês lembram na época da Dilma, conta de luz e tal. Chegou em 2016, o mercado inteiro projetava que a inflação de 2016 ia ser, de alimentos, ia ser 10, 15% e tal, porque tinha sido no ano anterior, tu não fala de inércia, espiral inflacionária, não sei o que lá. Em 2016 foi menos 5% a inflação de alimentos. Então, só para dizer que, às vezes, os choques normalmente são temporários, pode até chegar um momento que você tem um excesso de oferta e você vê os preços caindo de volta e se ajustando. Então, alimentos, commodities, tem algumas coisas que a gente olha com mais cuidado, tentando identificar o que é choque e o que é processo inflacionário. Os economistas acham que neste caso de agora, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e tudo mais, os bancos centrais não precisam atuar em cima desse processo inflacionário. E outra coisa, do que está com desses choques. E existe uma diferença muito grande entre o que está acontecendo nos níveis de preços e você olhar o mercado como um todo e olhar o hiato e desemprego, né? Então, se você tem um nível de desemprego, ali já batendo a Nairu, digamos assim, e um hiato fechado e tudo mais, aí você começa a se preocupar com o processo inflacionário, inflação de serviços e tudo mais. Agora, você tem uma pandemia, com todos os choques possíveis que podem acontecer e alterar preço, tanto para cima quanto para baixo, e você tem um momento onde desemprego ainda é alto, e hiato ainda é muito aberto, né? Cara, esse é um sinal, é o que a gente imagina de que vai demorar para isso bater na inflação de verdade, para gerar um processo inflacionário. Tanto é que a projeção para 2022 é menor de inflação do que para 2021. 2021, todo mundo está falando de 4,5. 2022, mesmo
No Focus é 3 e pouquinho, né? Só para a gente entender que uma coisa é um processo inflacionário, o Banco Central precisa reagir em cima disso, outra coisa são choques de curto prazo. Entendi. Bacana. Boa. Mais alguma? Uma pergunta aí, Bruno? Tem uma pergunta aqui com relação ao fundo de ações. Você comentou que o fundo investe em empresas grandes, consolidadas. Eu queria saber se, passado esse furacão agora do ano passado, se vocês encontrarem alguma oportunidade, alguma ação muito descontada, mas que não esteja no radar dessas empresas grandes, digamos assim, se vocês investiriam ou se vocês seguem na mesma tese sem mexer nada? Na verdade, nesse caso aqui, a gente gosta, como a Bia falou, de líderes de mercado, aquela história, né? Por que o Daicoval trade um desconto relevante sobre Itaú? Existe uma razão por isso, que Itaú tem muita mais qualidade, né? Provavelmente, entrega resultados consistentes há 1000 anos e tem uma base de que existem, né, vantagens de você estar em termos de risco e retorno. Às vezes você pode ganhar mais dinheiro no Daicoval, mas te dá uma tranquilidade maior estar no Itaú, esperar que você tenha um nível de preço de Itaú razoável, para você falar, pelo menos eu paguei um preço razoável numa ação que é muito boa, né? É isso que a gente pensa. Dito isso, não quer dizer que a gente não vai comprar papéis com capitalização menor, né? A gente até tem na carteira papéis menores. O ponto é o quanto da nossa aposta vai estar nesses papéis. Então, provavelmente é um pedaço muito, muito menor da carteira. Você tem que levar em conta a liquidez do papel também no mercado. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer. Mas uma coisa é você fazer com 10% do fundo, outra coisa é fazer com 2%, com 1%, né? Então a gente sempre fala assim, não é que a gente vai ficar procurando, garimpando a próxima Magazine Luiza, que era R$20, virou 2.000, né? Não é isso que a gente tá querendo, né? Mas de vez em quando vai ter alguma coisinha ou outra lá. A diferença é o tamanho da posição. Então, normalmente uma empresa menor, mais ilíquida, provavelmente vai ser uma posição que não vai ser core dentro do portfólio de ações, entendeu? E, ao mesmo tempo, também essa onda toda de IPOs, vocês olham para os IPOs ou não? A gente olha assim, tem bastante coisa saindo, bastante coisa boa e tudo mais. A diferença do IPO é que você não tem um histórico do papel na bolsa, mas você consegue ver o histórico de operação da companhia, o tamanho da companhia, você sabe, o tamanho da IPO e tudo mais. A gente gosta, sim, dependendo da operação, tem coisa muito boa aparecendo, assim, a gente olha assim. Bacana. Então tá bom, gente. Então aí, obrigada pelo tempo de vocês. Vou inscrever o e-mail de vocês no nosso mailing para vocês receberem nossos materiais, enviar a apresentação. E a gente está à disposição para qualquer update de posição, conversa, bate-papo, live, enfim. Ok, agradeço bastante a disponibilidade de vocês, né? E todo esse bate-papo explicando sobre os produtos. Acho que bem legal, né? Principalmente pelo fato de ter alguns fundos novos. Então, acho que é sempre muito bem-vindo esse bate-papo. Então, legal, muito pessoal. obrigado. Obrigado, bom final de semana para vocês. Valeu, gente. Muito obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau.